começar a gravar a aula, tá? Pra disponibilizar depois. E aí eu vou... A imagem inicial é para dar uma relaxada, né? Desligada da correria do dia a dia para a nossa interação aqui, tá? Pessoal, aí eu vou continuar a aula, vocês já sabem, se quiserem interromper, fazer alguma pergunta, como for, que geralmente eu não vejo o chat aqui não, tá? Posso estar trocando de tela, então fiquem à vontade, ou para abrir o microfone, ou então para levantar a mãozinha aqui, ó. Levanta, ela faz o barulhinho que eu escuto, aí eu vou saber que vocês querem falar ou digitou alguma pergunta aqui no chat, tá? Então, eu vou dar continuação para essa aula, gente, né, nesse capítulo, sobre o capítulo 3, o manual que a gente está seguindo, e hoje eu vou incorporar alguns elementos que não aparecem nesse capítulo 3, tá? Então, basicamente, o que o capítulo 3 está discutindo lá é a ideia do indivíduo na sociedade, né? E o impacto das relações sociais sobre o comportamento desses indivíduos, né? O capítulo traz alguns elementos conceituais que eu trouxe na próxima aula, né? Faz uma passagem na ideia de papel social, recupera a noção de relações sociais, né? A ideia de grupos sociais. E aí eu escolhi fazer a aula desse capítulo, ou pelo menos iniciar essa aula, né? Na verdade, eu escolhi como pano de fundo para essa aula aquela discussão sobre a amiga traída, né? E que o objetivo principal foi mostrar para vocês como que, às vezes, a percepção imediata que a gente tem das coisas que acontecem com a gente, ela não dá conta de do todo que está envolvido nesses acontecimentos, né? Então, quando a amiga traída, por exemplo, com base naquele experimento em sala de aula que eu fiz com meus alunos, quando ela começa a se sentir traída e se deixa guiar muito pelo lado emotivo, ela não conseguiu ver, no momento que eu estava explicando os conceitos e mostrando o grafo para os alunos, ela não conseguiu ver o quanto que ela é beneficiada, né, pela posição estrutural que ela ocupa, pela função que ela ocupa na sala de aula. Por exemplo, uma das funções que ela ocupava na sala de aula era ser a intermediadora da panelinha, das 3 amigas da panelinha, na sua relação com as salas de aula. Então, finalizei a aula mostrando essa vantagem da amiga traída em relação às demais, né? A gente viu que ela era mais popular que as 3 amigas, a gente viu que ela era alcançável pela turma de uma forma mais rápida do que as 3 amigas, e as 3 amigas dependiam dela para saber o que acontecia na sala, né? Então, seja fofoca, seja eu brinquei com o resultado de uma prova, ou com um convite para a festa, a probabilidade de chegar na amiga traída era muito mais alta do que chegar nas 3 amigas que fecharam a panelinha. E ela também era um agente que tinha uma capacidade de intermediação muito alta, né? Então, vejam que aqui as coisas que acontecem na sala, para chegar nas amigas, teoricamente, deveria passar pela amiga traída, para chegar aqui na panelinha. Além disso, a amiga traída, ela estaria aqui, ó, localizada como uma das pontes que interliga dois lados da rede, né? Então, aqui é um conjunto de vantagens, né? A gente tem uma tradição de estudo sobre as lideranças, uma tradição que vai desenvolver essa abordagem sociológica, né? Que vai destacar o seguinte: olha, os atores que têm mais probabilidade de se tornarem líderes em ambientes organizacionais são atores centrais do ponto de vista relacional. O que são esses atores centrais do ponto de vista relacional? São atores como a amiga traída aqui, ó, que está no centro da rede, que tem alguma vantagem estrutural em termos de centralidade, né? Seja porque intermedia as relações, seja porque alcança e é alcançado mais rápido pela rede, seja porque elas têm um reconhecimento maior, né, uma popularidade maior. São algumas medidas que mostram a centralidade desses atores dentro de organizações e que podem há uma tendência, na verdade, de se tornar, de transformar essa vantagem em capacidade de liderança, né? Então, hoje, aliás, na época desse experimento, se a gente comparasse os alunos da sala de aula, a amiga traída seria uma potencial líder para emergir nessa sala, tá? Existe, obviamente, outra teoria, gente, que ela vai definir essa probabilidade de se tornar líder a partir da capacidade dos atores comunicarem
se comunicarem com uma linguagem mais diversa, né, que a gente chama de multifocal, e que expressa-se de uma forma a atender diversos interesses dentro desse organismo social, né, dentro dessa organização. Okay? Então, seria uma forma de pensamento. Se a gente pensar hoje nessa, como exemplo, tá? A gente pensar no contexto de polarização da política brasileira, né? Então, cada vez mais acirrado, né, entre direita e esquerda, uma pessoa multifocal com potencial para a liderança seria aquela que conseguiria formular um discurso mais central, ou pelo menos não, com certeza bastante enigmático o suficiente para ser bem interpretado pelos dois lados, tá? Então, eu li um artigo uma vez que ele comparava e tentava testar essas duas hipóteses, né? Se era mais importante ser central em termos de rede, de relações, ou se era mais importante ter esse vocabulário tão diversificado que lhe permitiria ao ator formular uma narrativa, um discurso, né, tão amplo que seria possível diferentes atores com perspectivas diferentes se apropriar desse discurso. Tá? O resultado da autora é que o que ela encontrou lá foi uma correlação entre esses dois tipos de explicação, quer dizer, pessoas centrais e pessoas com essa autocapacidade de comunicação, elas tendiam a ser líder, tá? Essas coisas estavam associadas. Quanto mais sua similaridade de discurso com todos os outros atores do campo, né? Quanto mais você consegue, como fala, que atinge mais gente, que as pessoas se identificam mais central eram as pessoas na rede que a estudante, que a pesquisadora estudou. E o contrário seria verdade, tá? Para a gente, o que interessa hoje é mais focar nessa dimensão da interação social. Então, para hoje, para a gente dar continuidade, mostrei aqui a questão do domínio, né? Que a amiga traída, ela tinha um domínio de influência na sala de aula melhor do que o da panelinha, tá? Isso aqui é um outro indicador da potencialidade dela se tornar uma liderança dentro dessa sala, ok? Essas medidas hoje, gente, elas têm sido utilizadas pelas empresas, já como comentei aqui com vocês, né? Inclusive pelos órgãos públicos, falei do trabalho no Estado, né? Do governo do Estado, utilizando essa metodologia de análise de rede para identificar atores com capacidade de inovação e de liderança. Tá? Tem grandes empresas aí trabalhando com esse tipo de metodologia para identificar esses atores e, então, pensar em mecanismos de promoção de lideranças potenciais, tá? que já traz esse capital social, que pode, então, transformar isso em um facilitador do trabalho cotidiano dentro das organizações. Bom, para dar continuidade, gente, então, a gente vai focar um pouquinho mais hoje nessa dimensão das interações sociais e a capacidade de agência, tá? A ideia de interação social aqui, como a gente já falou na aula passada, tem a ver com isso, com os relacionamentos que a gente estabelece, né? Com um sistema mais amplo, no qual está assentado um conjunto de relações, como, por exemplo, as relações de amizade, né? A amizade é um tipo de interação social, a gente falou aqui de cooperação, a gente falou de conflitos, todas essas são interações sociais, que, em última, né, estaria sendo fundamentada pelas relações entre os indivíduos, ok? A ideia aqui hoje, gente, é pensar um pouquinho qual a implicação dessas relações sociais, essas interações, né, sobre a capacidade de agência dos indivíduos. O que é a capacidade de agência? É a capacidade de tomar uma decisão, de agir, tá? A agência, quando a gente fala na sociologia, a gente está falando disso, um sujeito / indivíduo, aí depende um pouquinho da tradição teórica que você vai utilizar, né? Para algumas tradições teóricas, né, mais especificamente para a teoria crítica, não existe indivíduo, existem sujeitos. E os indivíduos devem se transformar em sujeitos, quer dizer, eles devem ter capacidade de agir, de defender as suas escolhas, tá? Para outras abordagens, do tipo do estrutural funcionalismo, né, que vocês já estudaram aqui na administração clássica, para as teorias da escolha racional, a gente vai falar um pouquinho delas hoje. Ali a gente está falando de indivíduos, tá? De indivíduos que conseguem executar uma ação, não necessariamente que essa ação tenha que ter algo que venha de dentro, que venha da sua subjetividade específica.
tá? Mas, enfim, no geral, a capacidade de agência vai dizer sobre o quê? Sobre a capacidade dos indivíduos tomar uma decisão, sobre as capacidades dos indivíduos de realizar uma ação, tá? E aí, hoje, no lugar de falar da amiga traída, embora ainda possa recorrer ao exemplo, eu trouxe aqui o exemplo do caso do motorista de aplicativo, né? Recentemente eu recebi um vídeo de um desses influencers que fica fazendo vídeo para YouTube, né, que usou da mesma técnica que eu utilizei com o motorista de aplicativo, né, para tentar ali, conversar, estabelecer um vínculo com alguém que pensa diferente dele. Né? Então, o que foi o caso do motorista de aplicativo? Eu fui num congresso em 2019 em Santa Catarina, Congresso Brasileiro de Sociologia, e aí, por engano, eu acabei ficando um pouco distante da universidade. Não conhecia lá muito, acabei ficando um pouco distante. E um certo dia eu pedi um aplicativo, né, um carro para me levar até o evento. E aí, quando eu fui em direção ao evento, a gente pegou muito trânsito, e aí não teve outro assunto. O motorista de aplicativo puxou papo, né, e obviamente, e educadamente, respondi, mantive a conversa. O problema é que no início da conversa do motorista de aplicativo, ele dizia o seguinte, olha, graças a Deus que o Bolsonaro nos livrou desse horário de verão. E eu fiquei assim, mas como assim, graças a Deus, né? Por quê? Ele disse, porque esse horário de verão é horrível e esse horário de verão era culpa do PT. O PT empurrou esse horário de verão pra gente. E eu fiquei meio sem saber o que ele queria dizer exatamente, né? Na verdade, eu sabia o que ele queria dizer. E aí eu perguntei para ele, olha, é estranho, porque desde que eu me entendo como gente, imagino que vocês também, desde que eu tenho a capacidade de lembrar de alguma coisa, eu me lembro que existe o horário de verão, né? E desde essa época lá, remota, né? A gente vai falar aqui minha idade, mas bem remota, o PT nem sonhava em ser governo. Sonhava em ser governo, mas não conseguia ser governo, etc. E tal. Ou seja, né, o horário de verão não tem nada a ver com o PT. E o que o motorista de táxi de aplicativo estava dizendo era que o horário de verão foi criado pelo PT. Então a gente começou a conversar, né? Ele começou dizendo que o Lula era ladrão, que o Lula tinha roubado, e eu não discordei dele, falei, tudo bem, então tá. E aí ele começou a dizer, tipo, que o Moro era o grande salvador da nação, que estava prendendo todo mundo, etc. e tal. Isso foi na época lá do Vaza Lava Jato, né? Então eu comecei a perguntar a esse motorista de aplicativo sobre os vazamentos e sobre a dimensão de ilegalidade presente no comportamento do juiz, né? Todo mundo sabe que não deveria se envolver na investigação, mas sim julgar de uma forma impessoal o ato ou o comportamento que estaria sendo denunciado. E aí esse motorista de aplicativo veio com a seguinte frase, olha, não tem problema, porque o Moro está fazendo isso para salvar o país, né? Então aquela história do que rouba mais faz. Eu falei, tudo bem, então, se a sua lógica está certa, ela também serve para o Lula, né? O Lula roubou isso tudo, mas tirou milhões de pessoas da pobreza, aumentou o acesso universitário, comecei a falar dessas políticas públicas. Então ele disse o seguinte, olha, pior que você tem razão mesmo. Eu sei que no final da conversa a gente foi falando isso, né? Ele foi dando seus argumentos, eu fui mostrando que o argumento se aplicava também para o outro lado, e que ele precisava, então, ver o outro lado da forma como ele estava julgando o lado que ele defendia, etc. E tal. E a gente conversou, e no final da história, quando eu fui descer, o motorista de aplicativo disse o seguinte para mim, uai, professor, aliás, eu não falei para ele que eu era professor, né? Ele falou, não, mas eu até que eu gostei, não sabia dessas coisas que você me falou. Me passe seu WhatsApp, porque eu quero que você me mande uns vídeos dessas coisas que você me falou. Então, basicamente, eu notei que ele estava sendo informado por um conjunto de vídeos, no qual ele fazia, ou tinha como fonte esses vídeos, uma bolha da qual ele participava, né? O conceito de bolha que eu acho que já popularizou o suficiente, né? Aquele grupo fechado, que você sempre tem o contato entre as pessoas, que sempre circula o mesmo tipo de informação. Né? E quando ele entrou em contato com alguém que estava fora da bolha dele, né, e que não desenvolveu um comportamento extremamente agressivo, negando, dizendo que ele estava errado em tudo, ele se abriu a essa interação e começou a trocar algumas informações e ele se sentiu, então, à vontade, ou pelo menos, em algum momento, ele começou a questionar algumas coisas que ele acreditava, queria rever essas coisas.
Desci do carro feliz, entrei para o congresso e fui contar isso para os meus amigos. E o problema, então, é que os meus amigos, gente, eles me lembraram do seguinte fato. Eles disseram o seguinte: olha, que ótimo que você conseguiu, né, conversar com ele, mas existe um problema. Assim que entrar alguém da bolha dele lá dentro do carro, ou se não entrar ninguém da bolha dele, se não tiver essa conversa novamente, assim que ele chegar em casa, que ele voltar lá para a igreja dele, que ele voltar para as atividades, sei lá, para o time de futebol dele, ou assim que ele abrir mesmo um desses aplicativos, um desses grupos e começar a falar dessa conversa, começar a discutir, rapidamente, né, os atores, aquelas relações, aquelas interações que ele tem, vai informá-lo e muni-lo de contra-argumentos sobre aquilo que eu tinha conversado com ele. Ou seja, o resultado, rapidinho, esse motorista de aplicativo ia voltar para dentro da sua bolha, se fechar novamente e começar a seguir, tocar a sua vida, de acordo com as crenças que ele, então, manifestava antes dessa conversa. Bom, por que eu estou começando hoje a aula com esse exemplo, gente? Porque aí tem um fato extremamente relevante que tem a ver com o fato de como as pessoas tomam decisão, né? Sociologicamente, quando a gente vai estudar os comportamentos humanos, inicialmente a gente tem duas grandes concepções que explicam esse comportamento humano, do ponto de vista da sociologia, né? O sociólogo americano, não sei se já falei com ele aqui, mas é um dos sociólogos que trabalha com sociologia econômica, que tem uma grande contribuição para a abordagem das redes sociais, chamado Mark Granovetter. Ele começa um dos textos dele tentando explicar a confiança e a boa-fé no mercado, e aí a primeira coisa que ele faz, ele vai avaliar como os sociólogos e os economistas explicam o comportamento humano no mercado. Tá? Aqui, quando a gente fala do comportamento humano no mercado, ou comportamento humano no geral, a gente está falando, obviamente, do comportamento social, tá? Da ação social, como os indivíduos, né? Praticam atos e ações que eles sabem que tem algum significado para o outro, que ele pensa na expectativa do outro, né? A gente falou que da ação social é aquele ato que a gente pratica, sabendo ou esperando que determinada pessoa vai entender os sinais, os símbolos que eu mobilizo na minha ação, tá? Eu tomo decisão de ação baseada na expectativa do outro. Eu sou professor e comporto como professor baseado naquilo que eu acredito que vocês compartilham comigo sobre a expectativa de ser ou não professor. Bom, e aí o Granovetter diz o seguinte, ó, essa história do comportamento humano, na teoria sociológica, ela tem duas grandes abordagens, né, ou perspectivas, que são as perspectivas hegemônicas, né, que parecem extremamente diferentes. Então ele diz o seguinte, uma dessas perspectivas eu vou nomear de perspectiva subsocializada. Para essa perspectiva, quando ela vai explicar o comportamento humano, ela diz o seguinte, o ator escolhe racionalmente o que ele vai fazer. O que é isso? Ele avalia a situação, então ele busca os meios adequados para atingir e realizar o fim que ele pretende realizar. Tá? Então, o tempo inteiro o ator está fazendo contas na cabeça dele. Tá? Pensando então lá no motorista de aplicativo, uma perspectiva como essa, diria o seguinte, olha, o motorista de aplicativo agiu racionalmente durante o período de tempo que ele te atendeu, né? Porque ele sabe que se ele ficasse batendo boca ali, ou discordando demais, ou se ele se fechasse demais, né? Ele poderia ser mal avaliado no aplicativo. Então, alguém pode dizer sobre essa perspectiva que ele fez um cálculo racional de ser gentil e de se abrir para essas interações, tá? Então, socializado, o indivíduo está pensando e tomando decisão, como se tivesse uma lâmpada, uma calculadora na cabeça, fazendo as contas, fazendo a escolha. E o Granovetter é o seguinte, olha, também tem a perspectiva supersocializada. A perspectiva supersocializada diz que os indivíduos introjetam uma série de indicações, né, que a gente vai chamar aqui de normas e valores da sua sociedade, que lhes diz como comportar em cada caso. Okay? Então, para a perspectiva socializada, o motorista de aplicativo aprendeu, né, que no momento que ele está trabalhando, ele deve ser educado com seus clientes, né, sabe aquela história de que o cliente sempre tem razão, né, ele deve ser educado
né? Ele deve tratar bem as pessoas, né? Ele deve conversar, né? Ele não deve sair chamando as pessoas de mentirosas, etc. E tal. Isso não é legal, né? Então, para essa perspectiva subsocializada, é como se a sociedade direcionasse o comportamento dos seus indivíduos, dizendo para ele o que é certo ou o que é errado fazer, tá? Então, subsocializada, parte do indivíduo agindo ali com base nos cálculos que faz. Super socializada, olha para o comportamento individual e associa um conjunto de normas e valores que o indivíduo aprende no seu processo de socialização. A gente já falou desse conceito, né? A gente vai aprendendo a ser parte de um grupo social. E aí o Granovetti tem uma sacada que ele diz o seguinte: opa, há algo aí que não é tão diferente. Ele diz assim, ó, ambas as perspectivas têm em comum uma concepção de que ações e decisões são conduzidas por atores atomizados. O que é isso? É um átomo, é uma partícula isolada. Tá? O Granovetti está chamando a atenção que, apesar da apesar da diferença, decisão partindo do indivíduo, decisão sendo orientada pela sociedade, há algo em comum, a ideia de que o indivíduo que pratica a ação, o indivíduo que é o agente, e aqui serve tanto o indivíduo organização quanto um indivíduo pessoa, viu, gente? Então, vou dizer assim, o ator social que pratica aquela ação, ele, em ambas as perspectivas, é considerado como um ator isolado, como um átomo, quer dizer o quê? Indivíduos, organizações, pode ser um dos dois, eles agem por interesse, no caso da perspectiva subsocializada, ou os indivíduos, eles agem por interiorização de padrões de comportamento. Mas na hora da ação especificamente, tá? Esses indivíduos, gente, eles estariam agindo sem considerar as interações sociais, as relações que ele estabelece, entenderam? É como se o nosso comportamento não tivesse nada a ver com, ou não tivesse nenhuma relação com as relações, as interações que a gente estabelece no nosso dia a dia. Aí o Granovetti diz o seguinte, olha, esses tipos de explicação, os dois, eles concebem, né, um indivíduo que não tem relações sociais. As relações sociais, elas tornam-se secundárias, elas não são problematizadas, nem na perspectiva subsocializada, nem na perspectiva super socializadas. Os indivíduos estão isolados dos seus contextos sociais, tá? Então, se eu penso nessas duas perspectivas, eu não penso em como as interações desse ator, daquele motorista de aplicativo, afetam o comportamento que ele vai manifestar. O mesmo vai para a amiga traída. Quando a amiga traída está lá pensando em quantas amigas dela gostam ou não gostam dela, ela está pensando isoladamente, né? Ela não está considerando as relações que existem no entorno dela, tá? Então, a ideia do indivíduo atomizado é isso aqui, ó, cada um com a sua pecinha de quebra-cabeça tentando descobrir, tá? Na perspectiva do ator racional, subsocializado é fácil, né, gente? A gente pensar lá com o indivíduo sacar, entender isso, o indivíduo isolado fazendo contas. Enquanto que na subsocializada é como se, todo momento que o indivíduo tivesse que agir, ele tirasse do seu bolso lá um manual de normas e regras, fosse lá e consultasse o que ele tem que fazer em determinada situação, tá? Não tem a ver com interação, tá? O conteúdo que eu aprendi está escrito em algum lugar. Depois que eu aprendi, eu encaixotei na minha cabeça, eu não preciso dos outros para aplicar. E aí, então, o Granovetti vai propor uma perspectiva que ele chama a perspectiva da imersão, na qual ele traz para o primeiro plano as relações sociais. Ele vai dizer assim, ó, os comportamentos e as instituições a serem analisados estão compelidos pelas contínuas relações sociais, que interpretados como sendo elementos independentes representam um grave mal-entendido. O Granovetti está dizendo o seguinte: não prestar atenção nos efeitos das interações sobre o comportamento, sobre o comportamento humano é um grave mal entendido, porque nós vivemos imersos nessas relações sociais.
vive imerso, a gente está preso, a gente está compelido por essas relações sociais, tá? Então, pensar o caso da amiga traída é pensar também como ela se insere relacionalmente dentro daquela organização que era a sala de aula. E aí, gente, pensar o caso do motorista de aplicativo implica também pensar nas relações que ele estabelece, nas quais eles estão envolvidos. Então, os meus amigos, quando disseram para mim, ele vai voltar a pensar como antes, eles estavam fazendo isso. Quais as interações que esse indivíduo tem? Daqui a pouco ele volta para essas interações, né? Se ele, então, tivesse naquele momento, não quero sair desses grupos de WhatsApp, né? Eu quero sair dessa bolha, quero passar para outra bolha, ele, então, poderia continuar pensando da forma que eu estava propondo para ele, né? Na verdade, uma forma até contrária à que ele pensava antes, porque a forma que eu estava propondo para ele, inclusive, era uma forma intermediária, né? Uma forma no qual ele tivesse relações com os dois campos, e isso permitiria a ele tomar melhores decisões e assumir melhores posições, né? No sentido de ter uma visão mais ampla, tá? Então, o que ele pensava antes da nossa conversa e o que ele pensa depois, gente, depende das interações que ele estabelece. O que eu pensava antes e o que eu penso depois depende das relações que eu estabeleço, né? Se estão em campanha eleitoral, então, dependendo da perspectiva de vocês, podem estar recebendo o vídeo só de um lado, né? Não sei se já viram, mas se não viram, vejam, o dilema das redes, né? O dilema das redes, ele desvenda esse mecanismo que se inventou, né, antes de 2018, chegou aqui no Brasil em 2018, efetivamente, né, mas isso foi testado em outras eleições, e aí nesse documentário do Dilema das Redes, quando vocês vão ver lá, vocês vão ver a forma como esses técnicos, né, esses cientistas de computadores e outros profissionais conseguiram elaborar seus algoritmos para tentar capturar as pessoas para dentro dessas bolhas, né? E para direcionar pessoas para dentro de uma certa bolha específica. E o conselho que esse pessoal dá lá no vídeo, gente, para quem não viu, né? Também se não tem spoiler, é o seguinte, olha, se você não quer viver prisioneiro tem uma expressão baseada em Foucault, né? Governamentalidade, eu esqueci o nome da expressão. Eu esqueci o nome da expressão, mas é algo no sentido, governo dos algoritmos, né? Se você não quer ser pego pelos algoritmos, ter a sua vida conduzida pelos algoritmos, o mais sensato que você tem que fazer é seguir perspectivas diferentes, né? Vai curtir uma página na internet, curte de perspectivas diferentes. Quer tomar uma decisão de voto orientada? Siga todos os candidatos, não só aquele que você defende, só aquele que você procura, né? O que eles estão dizendo é o seguinte, se abra suas relações para te chegar mais informações. E dessa forma você um pouquinho driblar ali ou confundir o algoritmo. Okay? Então, é nesse sentido que a gente está falando dessas relações. Okay? E aí, gente, eu vou começar a destacar aqui agora com vocês nessa segunda parte a ideia, né, na verdade eu vou avançar um pouquinho sobre essa técnica específica que é a análise de redes sociais, tá? A gente vai ter encontro de saberes da UFOP, né, eu propus lá um mini curso de introdução à análise de redes, então depois que a gente tiver interesse de aprender como fazer a técnica, como fazer aqueles gráficos da amiga traída, né, alguns que eu usei como ilustração aqui do que se segue, fazer algumas contas, encontrar posições estruturais de vantagem, tá? Podem se matricular aí, onde o curso deve ser aprovado. E vai ser à distância também, tá? Vai ser por meio de computador. Serão 3 encontros, eu acho que pus lá 3 encontros de 2 horas, tá? Não tá escrito lá, acho que valeria a pena. A vaga é limitada, mas valeria a pena para vocês aí, algo que é útil metodologicamente, tá? E pode ser útil na vida prática que você já tem. Bom, então, eu vou recuperar aqui essa dimensão dessa ferramenta da análise de redes sociais, gente. Eu mostrei, mas não falei isso no caso da amiga traída. E aí eu vou dar um direcionamento específico para a gente relacionar a ideia da administração pública. Tá? Agora a gente vai sair um pouco para fora das organizações do processos sociais dentro das organizações, e a gente vai pensar mais a ideia de um processo social que é externo às organizações, tá? Como é que as organizações se inserem em determinadas redes que impactam o seu funcionamento interno. E para isso eu vou expor para vocês aqui especificamente, né, a abordagem da análise de redes de políticas públicas, ok? Que é algo que vai juntar, a gente está discutindo, interações sociais, relações sociais,
vantagens e desvantagens que essas relações criam para as decisões que a gente toma, mas a gente vai pensar um caso específico, que é a rede de políticas públicas, tá? Como é que relações afetam o comportamento dos agentes públicos, e mesmo os agentes sociais, né, em interação com os agentes sociais, na produção de políticas públicas, tá? O primeiro ponto é que a gente define, então, de partir desse conceito de redes sociais. O que é redes sociais? Um conjunto de pontos finitos, de atores e as relações entre eles, tá? Então, tecnicamente, rede social é isso aqui, gente, ó. Pontos e linhas, tá? Não é Facebook, não é Orkut, não é Instagram, que lá são mídias sociais que têm por base, né, como fundamento, como o elemento central ali, as interações, as redes sociais, tá? Mas as redes sociais, nessas mídias, elas estão por trás do que vocês têm instalado nos seus celulares, tá? São aplicativos que são sustentados pelas redes sociais. As redes sociais são as interações, são as ligações entre pontos, tá? Podemos ser, como aqui no caso, organizações, isso aqui é uma rede de conselhos conselhos municipais de Belo Horizonte, né? E a interação, não precisa ser necessariamente pessoas, tá? Aqui uma representação mais bonitinha, mostrando que nesses pontos você pode ter pessoas, né? E aí você tem também as relações entre eles. Mas poderia ser outra coisa, viu, pessoal? Poderia ser palavras, poderia ser plantas, poderia ser células, poderia ser o que vocês quisessem que fosse. Desde que vocês consigam conceber que há uma interação, uma relação entre um ponto e outro ponto, tá? Bom, falei aqui do Dilema das Redes, né? Tem um outro documentário, esse é pequeno, que eu vou indicar para vocês. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que eu já coloco o link para vocês aqui, que é um documentário sobre os 6 graus de separação. Acho que vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Ouviram, gente? Se digitar no YouTube 6 graus de separação, vai aparecer um documentário pequenininho, uma fala pequenininha, mas o que eu queria deixar indicado para vocês, para quem gostar do tema, quiser se aprofundar um pouquinho mais, cadê vocês? Deixa eu achar. É isso aqui, ó. Vou colocar aqui do lado no chat, tá? Esse documentário da BBC, tá? No qual eles vão reproduzir uma pesquisa, né? Um experimento que foi feito no âmbito de uma pesquisa, de um pesquisador chamado Milgram, no qual ele vai mostrar, lá, eu acho que foi nos anos 70, ele vai mostrar que os indivíduos, mesmo que não se conheçam, eles estão numa distância máxima de 6 graus, né? Medindo o grau, gente, pela quantidade de intermediários que você precisa, né? Então, eu diria assim, em média, as pessoas no mundo precisam de 5,2 intermediários para achar qualquer pessoa no mundo, no máximo, tá? Então, eu posso achar que o Décio, por exemplo, agora a gente tem esse laço em função da internet, mas eu não o conheço pessoalmente. Mas se eu for pegar as pessoas que eu conheço pessoalmente, as pessoas que essa pessoa conhece pessoalmente, daria em média de uns 6 passos, 6 graus, né, 5 intermediários, né, 5,2, para chegar até o Décio, tá? Vou falar sobre uma coisa, eu vou enviar para o Décio esse cronograma da UFOP. Então, eu vou começar a pensar quem que eu conheço que tem a probabilidade de conhecer o Décio ou conhecer alguém que conhece o Décio, tá? Então, se a gente for passando, a gente vai chegar. E aí, eles reproduzem esse experimento nesse documentário, no qual eles fazem isso, vão gravando e vão mostrando que isso ainda funciona, tá? Nesse caso específico, embora exista a internet, para o documentário eles proibiram a existência, o uso da internet, tá? Com a internet, gente, isso cai pela metade, em volta de 3 passos. Isso num estudo feito quando o Facebook tinha surgido, né? Eu acredito que hoje, com essa quantidade de mídias a mais que a gente tem, também com a facilidade de mais pessoas usarem, terem acesso à internet, essa distância pode ter caído ainda mais, ok? Mas a ideia básica é ver isso, e eu estou indicando um documentário, porque ele fala da análise de rede e ele mostra várias aplicações dessa metodologia da análise de rede, tá? Então, basicamente, faz o documentário, reproduz a experiência, e ao longo
do documentário vai mostrando como é que essas cartas elas vão circulando e vão falando da teoria e vão mostrando o avanço também da teoria da análise de redes sociais. Tá? Então, vocês vão poder ver diferentes propostas, ok? Então, vamos lá. Bom, então, se a rede é um conjunto de pontos finitos com as suas relações, as redes de políticas públicas nada mais é que um grupo delimitado de atores, pessoas ou organizações atuantes em um campo de política pública e as relações que os conectam. Tá? O que está diferenciando daquela classificação geral? Que a gente vai ter os mesmos atores, pessoas ou organizações, mas esses atores vão estar associados a uma política específica. Tá? Então, quando eu vou aplicar essa abordagem, eu vou dizer da rede de política pública de turismo, por exemplo, de Ouro Preto. Da rede de política pública de juventude para Ouro Preto. Tá? Então, aqui a gente tem um critério para delimitar quais atores, quais organizações podem fazer parte dessas redes. Tá? Geralmente a gente separa, viu, pessoal? Ou a rede é de atores, pessoas, ou a rede é de atores, organizações. Tá? Existe uma técnica específica para considerar os dois, pessoas e organizações, mas ela é um pouco mais diferente, eu não vou entrar nisso aqui não, tá? Inicialmente, que a gente tem que saber isso. Pessoas que trabalham com políticas públicas para a juventude. Se eu quero fazer isso no meu município, mapear a rede de políticas públicas para a juventude, vou elencar essas pessoas, vou identificá-las, e depois vou mensurar a relação entre elas. A gente vai ver que tipo de relação pode ser mensurada daqui a pouquinho. Tá? Então, olha só, as fronteiras das redes de política pública se definem pelo interesse dos atores em resolver problemas substantivos relacionados à rede de política pública. Tá? Só vai fazer parte, traduzindo, só vai fazer parte de uma rede de política pública aqueles que estão, de fato, envolvidos na busca de soluções, na construção de soluções para determinado problema, como estou usando como exemplo a juventude, como eu poderia falar da questão do turismo, né? O turismo agora ele está institucionalizando o que eles chamam lá de, aqui em Minas Gerais, tá? Tem programa para isso, de circuito cultural, né? Então, isso é um problema, aliás, é uma proposta de solução para melhorar a política pública de turismo, que vai envolver os agentes, que vocês chamam de, na administração de stakeholders, né? E que estão envolvidos com essa questão. Você não vai colocar uma pessoa, por exemplo, nessa rede, que seja uma pessoa que esteja envolvida, por exemplo, com direitos animais, né? Por mais que você consiga justificar uma relação com o turismo, tem que ser uma justificativa. Se você tiver uma justificativa muito forte, aí tudo bem, você incorporar essa pessoa que lida com direitos animais numa rede de turismo, tá? Mas a rigor que a gente faz é limitar pela área específica. Bom, dito isso, né, a gente vai se perguntar, por que estudar a rede de políticas públicas, né? A primeira resposta é quase que automática, viu, pessoal? Como a gente viu no caso da amiga traída, como a gente viu no caso do motorista de aplicativo, as relações sociais, as interações que a gente desenvolve no dia a dia, elas afetam o comportamento das pessoas, elas influenciam as escolhas das pessoas, tá? E aqui no caso das políticas públicas não é diferente. As relações que os atores envolvidos na construção, elaboração de políticas públicas, implementação de políticas públicas, né? Mesmo avaliação de políticas públicas, né? Envolvidos na formulação de uma agenda pública para determinada política. Todos esses atores, eles têm relação entre eles, né? E essas relações, esse padrão de relação influencia na política que vai ser construída, influencia na capacidade desses agentes influenciar na política. Lembram da amiga traída, como ela era central? Então, numa rede de política, uma pessoa que é central, ela tem muito mais condição, é mais provável que ela influencie na elaboração de um tipo de política pública do que aquela pessoa que está fechada na panelinha das amigas, né, que deixou a amiga traída de lado. Ok? Então, é nesses termos que a gente tem que pensar essa relação das políticas públicas e a importância de usar essa abordagem para estudar as políticas públicas. Tá? Então, a ideia aqui é a primeira resposta que eu quero dar para você sobre o porquê estudar as políticas públicas tem a ver com isso. Interações impactam o comportamento individual. A segunda é porque haveria uma ideia no campo das políticas públicas e dos estudos das políticas públicas, de que as redes de políticas públicas, elas aparecem como uma solução a alguns problemas que são característicos da nossa sociedade contemporânea.
Bom, primeiro deles, o aumento da dispersão de recursos entre organizações públicas e privadas. Então, está destacando o fato de que, olha, o Estado não tem todo o recurso necessário para resolver os problemas públicos, ou seja, para planejar, implementar, fiscalizar, acompanhar as políticas públicas. Parte desse recurso está na mão da sociedade civil, de organizações privadas. Tá? Eu gosto de dar esse exemplo, quando eu já falei, eu acho que da CGU aqui nessa aula, essa disciplina, na verdade, né? Mas um bom exemplo para a gente pensar a limitação do Estado, dos recursos que o Estado possui para executar suas funções, né, é pensar o caso da fiscalização e da promoção da transparência. O território brasileiro, a quantidade de municípios que a gente tem, né, o Estado não tem recurso, não tem gente suficiente para fiscalizar e punir todas as pessoas que utilizam dinheiro público. Né? Então, o que o Estado faz? Isso eu falo da CGU, né, por causa do meu interesse do campo, etc. e tal, de pesquisa, no qual os próprios agentes, as agências de controle do Estado, a gente falou disso quando a gente falou de accountability, elas reconhecem que não dão conta de fiscalizar todo esse território, tá? E aí lembrem lá da dimensão da accountability social. Tá vendo como é que as coisas estão conectantes, gente? Os atores que estão na dimensão horizontal, eles não dão conta de fazer tudo. Então, eles olham para seu redor, nem vou dizer abaixo, seu redor, percebe que tem agentes na dimensão social tentando contribuir para o controle, para a fiscalização e a promoção da transparência. E aí, o que eles fazem? Então vamos mobilizar essas pessoas. Olha só, quando agentes dos estados olham para a sociedade e começam a mobilizar elas, seja com oferta de cursos, seja com a realização de concursos, essas pessoas começam a se articular em rede. Olha lá a perspectiva da accountability, que vai destacar o problema relacional, né, desse tipo de política, que tem a ver com isso, a falta de capacidade de recursos concentrado na mão do Estado. Isso vai funcionar também para as outras políticas. Segundo ponto, gênese de novos domínios de políticas públicas que demandam decisões coletivas. Tem decisões que o Estado tem que tomar, que ele precisa, e aliás, o Estado, que tem um outro problema, o Estado não é só um ator. E eu vou continuar aqui utilizando a questão da política de accountability, gente, quando a gente pensa lá nas agências da dimensão horizontal, são agências do Estado. E olha só a quantidade de agências que tem ali, né? A gente viu as assignadas, as de balanço, não é só os três poderes, tem todo um arcabouço burocrático que vai executar aquela política, né? E é um tipo de domínio ali que não dá para uma organização só dessa, né? E a gente pode pensar que não é só o Supremo que vai lá, só a palavra última, ou o Poder Judiciário que vai sair controlando todo mundo, não dá conta. Tá? Isso é impossível. Então, o que esses atores vão fazer? Vão se articular em rede. E às vezes, gente, a rede não precisa ser algo formal, assim, com acordo assinado, etc. e tal. Às vezes, as interações ocorrem de maneira informal. Tá? Isso pode ser solução, mas também pode ser um problema. Não vou entrar nesse ponto agora. Bom, e a outra questão é a sobrecarga do Estado, que depende da colaboração de organizações privadas. Eu falei aqui da questão da fiscalização, da promoção da transparência, mas a gente poderia pensar por exemplo, a gestão da saúde, né? A execução das políticas públicas de saúde, né? Entidades de hospitais aí que são privadas, ou entidades sem fins lucrativos, etc., que recebem dinheiro do Estado, né? O IPEA, ele tem uma pesquisa que chama o Mapa das Organizações Civis. Vocês forem fazer aquela disciplina Política e Sociedade comigo, provavelmente vocês vão fazer uma atividade relacionada a esse mapa das organizações civis, né? Que vai mostrar quais são as organizações civis existentes no Brasil, e para fazer isso ela usa como critério aquelas que receberam dinheiro federal, tá? E aí eles têm inclusive um manual, primeira publicação desse projeto, que é um livrinho analisando quem são essas organizações que receberam recurso federal. Tem a ver com isso aqui, tá? Com a colaboração entre Estado sobrecarregado e os seus auxiliares, que são organizações da sociedade civil. Né? Então, você vê lá nesse livro, por exemplo, o que eu estou dizendo para vocês. Várias organizações no campo da saúde recebem muito dinheiro. A que mais recebe dinheiro aqui vindo do Estado. Né? Poderia dar outros exemplos, mas eu não vou fazer isso agora. Tá? Por que mais? Por que mais das políticas públicas, tá? E aí, por que mais das redes de políticas públicas? Né? E aí vem uma concepção de que a produção da política pública, ela resulta da interação de
muitos atores distintos, né? Acho que vocês já fizeram, se não fizeram, fazer disciplina específica para análise de política pública, mas essa é a ideia, né, de que ninguém produz política pública sozinho, ainda mais no mundo contemporâneo, tá? E aí eu poderia acrescentar uma coisa bem simples para vocês, né, a própria existência dos conselhos, por onde esses políticos vão passar, e que ali também vai receber influência diferente atores, tá? Então, a produção de política pública é um produto que envolve essa relação entre diversos atores, e aqui, gente, é importante a gente pensar também, antes de passar para outro ponto, que essas interações entre os atores diversos, ela pode não ser só colaborativa, né? Quando eu diz aqui, talvez vocês não saibam, mas é a ideia de colaboração. Sim, é a ideia de colaboração, mas também é uma ideia de conflito, né? De disputa aqui em torno das relações entre esses atores. Pode ser relações de conflito, pode ser relações de cooperação, tá? Depende do tipo de análise que a gente vai construir. Bom, a produção de política pública envolve atores públicos e atores privados de diversas áreas, né? E o legal desse ponto aqui específico, a gente fala, olha só, no plural, atores públicos, né? A abordagem da análise de rede, ela mostra para a gente que o Estado não é um bloco monolítico. Nem os próprios governos em si, né? Se a gente for pegar, a gente tem muita opinião divergente, ou pelo menos com alguma diferença dentro dos governos, né? O governo não é composto só pelo presidente da República, pelo prefeito, pelo governador, ou pelo que eles pensam, pelo que o partido vencedor nas eleições pensa, né? Mas o conjunto de secretários, de burocratas, né? Que estão ali presentes, para além do que existe fora do Estado, que aqui a gente está colocando a categoria sociedade civil, mas que também é diverso e múltiplo, tá? Então, outro fator que vai levar a gente a pensar nas políticas públicas é o fato de que a produção de políticas públicas envolve vínculos diretos e indiretos relativamente duradouros, né? Articulações, trocas. E às vezes pode acontecer de que a troca de governo também leva à troca de parceiros na construção de políticas públicas, né? Vamos pensar nisso. Por exemplo, quando a gente pensa a atuação do atual presidente, no qual a gente poderia dizer o seguinte, né? O Bolsonaro não gosta das ONGs, não gosta da sociedade civil. Aí eu perguntaria para vocês, isso é verdade, gente? Parece que é verdade, né? Quando ele fala da Amazônia, que as ONGs estão botando fogo, né? Do jeito que ele fala das ONGs, mas a gente lembra, né, que a mulher dele lá, com a relação com as pessoas surdas e mudas, e que, obviamente, né, nessa relação, ela vai priorizar as relações com as organizações civis que estão atuando e fazem parte das redes políticas públicas. Né? Então, querendo dizer o quê? Às vezes não, né? Sempre governos têm que priorizar determinadas relações. Lembrando da aula de ciência política, né? que é o grande dilema da política: regular a atribuição de bens escassos sobre uma base legítima. Né? Então, governos fazem escolha o tempo todo. Okay? Então, é algo que a gente tem que ter em mente, que essas relações elas vão existir, tá? Essas relações, esses vínculos diretos e indiretos. Produção de políticas públicas são desenvolvidas sobre influência de diferenças de poder. Aqui a ideia, e a análise ajuda a gente a fazer isso, né? Eu já tinha falado aqui antes. A ideia de que, dependendo do lugar na rede, alguns indivíduos vão ter mais poder que o outro. Lembrem da amiga traída. Ela tinha mais poder que as amigas lá da panelinha. Ela tinha um poder diferenciado em relação a outros atores da sala. Quando a gente está olhando as redes políticas públicas, a gente consegue ver esses atores que têm mais poder, que estão mais no centro da rede, os atores que estão mais distantes, né? Então, por exemplo, quando eu estou dizendo, vamos fazer uma política pública no atual governo para as pessoas com deficiência, qual deficiência? Né? Vamos distribuir igual? Não vamos? Né? Então, estou supondo aqui, tá, gente? Eu não fiz análise, mas a gente poderia levantar como hipótese. Dado que a primeira dama tem uma relação próxima com as pessoas surdas, né? É isso mesmo. Depois você me corrige se eu estiver errado, viu, gente? Se eu estiver enganado aqui. Mas é de esperar que essa relação, de alguma forma, se traduza numa potencialidade que o permita a esse grupo específico traduzir algumas demandas em políticas públicas. Ok? Então, a ideia é essa aqui mesmo, a ideia de que ninguém é igual em redes políticas públicas. Aliás, eu tinha um slide aqui que diz o seguinte: olha, existe a metáfora da rede, muito mobilizada às vezes, né, no campo do ativismo, às vezes até no campo organizacional, que diz o seguinte: numa rede todos são iguais, todos colaboram.
todos têm o mesmo poder, então numa rede todo mundo senta e todo mundo dá a sua contribuição para construir algo que é positivo, coletivo. Isso é uma metáfora. Tá? Do ponto de vista analítico da análise de rede, o que a gente aprende é que todas as redes que existem, ainda que sejam construídas sobre essa metáfora, elas são hierarquizadas. Tem atores centrais e tem atores periféricos. Okay? E a gente conseguiu visualizar, tá? Aqui embaixo, na figura de baixo, ela não está representada a centralidade, né? Mas acima aqui dá claramente para ver que há agentes mais central que o outro, tá? Aqui dá para ver também, dá, não está representado, não está não, mas vocês podem ver que tem alguns atores onde chega mais certinhos neles, né, que são mais importantes, ok? Bom, e a outra razão, né, para estudar a rede política pública, a ideia de que a produção de políticas estrutura-se a partir de vínculos formais, de acordos assinados, como eu já tinha dito, mas também de vínculos informais, tá? No caso, estou usando aqui da relação da primeira-dama com esses movimentos, ela pode até ter algum tipo de vínculo formal com esses movimentos, das pessoas surdas lá, deficientes, surdo e mudo, né? Pode ter algum vínculo formal, mas o governo não tem, né, necessariamente. Mas por meio dela, pode, esse tipo de movimento pode estabelecer um laço informal com o governo, tá? Isso funciona também no âmbito das outras políticas, às vezes até de uma forma não tão direta como eu estou mostrando para vocês, mas são laços informais, por exemplo, gente, laços de amizade entre atores de um campo específico, tá? Então, se a gente está num campo de ativismo, onde algumas pessoas já se conhecem, já se mobilizam, tá? Provavelmente esses laços informais vão ter impacto nas discussões que são feitas coletivamente, ok? Então, esse é um ponto que eu queria mostrar para vocês. Então, a gente começa a pensar, a gente já sabe o que é, já sabe por que estudar, ok? E a gente se pergunta, poxa, como estudar, tá? A gente não vai estudar redes de políticas públicas com base na ideia metafórica, na ideia de metáfora, que é útil para mobilizar os atores a se envolver com determinados temas, tá? A gente fala, vamos constituir uma rede de juventude na cidade de vocês, vai ser mais fácil, porque a ideia é trabalhar isso metaforicamente, né? Porque a ideia de que vamos todo mundo dar as mãos e andar junto, né? Formar uma grande teia para conseguir produzir uma política de juventude boa aqui para o município é muito boa, tá? E muito boa para mobilizar as pessoas, tá? Mas na prática a gente vai ver que alguns atores vão fazer mais, vão se articular, vão ter mais capacidade de articulação, ok? Bom, e aí a gente precisa de uma ferramenta, e a ferramenta é essa ferramenta da análise de rede, a análise de rede de políticas públicas, que vai nos permitir, ou tem como objetivo, melhor assim, né? Identificar os atores importantes envolvidos na produção de políticas públicas, né? Então, eu quero saber quem tem mais poder, descrever e explicar a estrutura das redes, as estruturas das interações entre atores da rede durante o processo de produção de políticas públicas. Então, olha só, aqui a gente está dizendo o seguinte, gente, do primeiro ponto de vista, eu estou interessado no comportamento, nas potencialidades do ator individualmente, nas potencialidades e também nas limitações. Lembrem lá do motorista de aplicativo, gente, que ele tinha, por exemplo, a limitação de pensar, como a gente tem, tá? Não é só ele, não. A gente pensar dentro daquele padrão que a gente compartilha com outras pessoas. Quais são as pessoas? É aquelas que a gente está interagindo constantemente com uma força maior, a gente está vendo com mais frequência, ok? No caso da amiga traída, ela era uma pessoa que podia influenciar fácil a sala, se ela quisesse espalhar, sei lá, uma notícia na sala, ela tem a capacidade de alcançar a sala de uma maneira mais rápida. Mas também ela tinha a deficiência, gente, né, a limitação de ser alcançada facilmente. Por exemplo, se fosse o caso de uma gripe, por exemplo, que alguém pegou, ela pegaria a gripe primeiro que algumas outras pessoas das salas. Tá? Então, identificar atores importantes significa também pensar em limitações desses atores. A gente pode usar para identificar os que têm mais potencialidade, mas também os que têm mais limitação. E o outro aspecto é olhar para a rede como um todo e pensar na estrutura da rede. Então, olha, o que é melhor para a produção de uma determinada política pública? É uma rede onde eu tenho alguns atores centrais que conseguem coordenar o processo, que conseguem, por exemplo, intermediar uma conversa mais saudável, uma conversa menos conflituosa, do ponto de vista diferentes? Pode ser para algumas políticas públicas, né? Algumas que envolvam muito interesse, né? Como, por exemplo, essa questão da mineração, né? Para ficar lá no contexto de Ouro Preto, onde a gente tem
interesses muito divergentes tratando do mesmo problema. Talvez umas pessoas centrais ali que fossem reconhecidas por ambos os lados podem facilitar esse contato. Mas em outros contextos, uma rede melhor é uma rede densa, onde todo mundo tem relação com todo mundo, né? A gente quer fazer, por exemplo, uma política pública de limpeza urbana ou de manutenção de uma praça, de uma comunidade, né? Então, uma rede que é densa, onde as pessoas se conhecem, né? Podem se comunicar facilmente, isso facilita a execução desse tipo de tarefa, tá? Uma rede de, o que a gente vivenciou, né? Para prevenir a disseminação do coronavírus. Quando não tinha vacina, as comunidades são mais articuladas, né? Eles poderiam chegar a um acordo mais fácil do que fazer, né? De manter um certo padrão de isolamento, do que numa rede onde as pessoas não estão interessadas em conversar com os outros, não tem relação, ok? E o terceiro ponto, né? A ideia de que essa análise vai ajudar a gente a explicar e predizer decisões políticas coletivas e seus resultados, tá? Então, o que é? É pensar nos atores relevantes, pensar na estrutura da rede, permite a gente, em alguma medida, né, predizer o que vai acontecer no futuro. Quer dizer, se essa política pública ela tem chance ou não de ser executada. Acho que eu já falei isso aqui para vocês, mas vou repetir. Do caso da dengue, né, uma ação da prefeitura para limpar os quintais, porque está havendo uma epidemia de dengue, né? Então, espera-se que em comunidades que têm muitas interações, são densas, esse tipo de política de ação funcione efetivamente. E de uma maneira rápida, enquanto que nas comunidades onde as pessoas não se conhecem, não se frequentam, são muito fechadas em grupinhos, em panelinhas, né, com alguns articuladores, ou às vezes até sem articulador, isso não vai dar muito certo, né? Vai demorar um pouco mais, vai precisar de um esforço maior, ok? Então, essa análise, ela ajuda a gente a caminhar nesse sentido, tá? Então, coloquei aqui para vocês algumas questões para investigações que a gente pode perguntar quando a gente vai pensar numa rede de políticas públicas. Por exemplo, a gente pode estar interessado em entender como a forma da rede muda ao longo do tempo, né? Quais são os fatores que levam as pessoas a estabelecer novos laços ou até mesmo de desistir de alguns laços. Como produtores de políticas públicas compartilham atitudes, preferências e opiniões a partir das interações, né? A gente quer saber, por exemplo, se há um contágio, que a gente chama de contágio social, tá? Se a forma de um indivíduo pensar, ela pode contaminar o outro, né? E esse contágio vai se espalhando, né? As pessoas podem, de certa forma, caminhando na direção de uma mesma opinião. Qual é o impacto da estrutura da rede para a ação de produtores de políticas públicas de uma área específica, tá? Isso aqui tem a ver com o que eu estava dizendo para vocês, se a rede é mais densa ou menos densa, se ela está completamente conectada ou se ela está sendo formada por diferentes grupos não conectados. Quarta pergunta que a gente pode fazer com a análise de rede de políticas públicas. Quais as diferenças existentes entre as posições ocupadas por atores estatais e sociais nas redes de políticas públicas, né? Quem são os atores centrais? São os atores do Estado, são os atores da sociedade civil, né? Isso vai variar dependendo do tipo de política, viu, pessoal? Tem uns estudos sobre governança que aplicam a análise de rede social e aí eles montam umas redes em arranjo de governança, e eles mostram, né, que algumas vezes, por exemplo, no caso da preservação, você tem preservação ambiental, você tem como um ator central, tá? Estudos sobre políticas de produção química, então você vai ter grandes empresas interessadas na questão da organização da produção de químicos, no centro dessa rede ali junto com o poder executivo. Produção de energia elétrica, você vai ter essas organizações centrais, você vai ter organizações de trabalhadores que estão um pouco mais na periferia, tá? Então a gente tem uma série de estudos que vão mostrar essas diferentes posições de quais atores, né? Onde estão os atores, as categorias de atores nessa rede. Quinta questão, como a estrutura da rede impacta os resultados de uma área de política pública específica? Isso daqui, gente, é a questão principal, assim, eu considero a principal, é a questão que a gente não tem uma resposta concreta ainda, porque medir esses resultados das políticas públicas é um pouco mais difícil, tá? Mas a ideia, a grande
busca dos analistas de rede de políticas públicas é descobrir essa associação. Qual a estrutura da rede é melhor para a produção de qual resultado em qual área de políticas públicas, ok? Dê a definição de rede de políticas públicas, dizendo que é um conjunto de atores e as relações entre eles, tá? No caso das políticas públicas, atores relacionados a uma área de política pública específica, ok? E aí, e as relações? Né? Como é que a gente mensura as relações numa rede de políticas públicas, tá? Então, aqui tem 5 tipos básicos de relações que a gente pode mensurar para montar uma rede de políticas públicas, tá? Do que eu estou falando? Estou falando daquele critério que eu utilizei lá na sala da amiga traída. Estão lembrados? Qual que era o tipo de relação ali? A troca era um tipo, na verdade, era amizade, né? Como é que eu medi a amizade? Dizendo para as pessoas, vocês vão trocar pontos entre si, essa proxy, tá? Então, havia uma troca de recursos ali que eu utilizei para mapear aquela estrutura da sala, poderia ter pedido outras coisas, né? Poderia pedir às pessoas para que apontassem uma busca de apoio acadêmico, né? Quem que eles procurariam ajuda caso tivesse uma dificuldade para resolver algum exercício de matemática, de filosofia, de sociologia, de português, etc., né? Teria que escolher qual tipo. No caso das redes de políticas públicas, a gente nota que a gente tem aqui, ó, um tipo básico, que são as trocas de recursos, tipicamente voluntárias, mas podem ser impostas por regulação, pode vir de cima para baixo, ok? Transmissão de informação, dados científicos e técnicos para aconselhamento das políticas e para sua execução. Relações de poder, geralmente repousam em crenças tidas como certas sobre a autoridade de comando e expertise, que é um elemento da dominação weberiana, né, estruturando essas relações de poder. Penetração das fronteiras, 2 ou mais atores coordenando ações para alcançar uma meta comum, né, eles se encontram juntos para realizar uma determinada meta. Preferências sentimentais, como laços emocionais subjetivos que geram solidariedade e apoio mútuo. Tá? Nessas preferências sentimentais, a gente encontra aqui, gente, ó, os laços informais, como amizade, por exemplo, aconselhamento, né? Você tem que decidir sobre... você pode perguntar, você vai decidir sobre a escolha de uma pessoa para participar do conselho. Para quem você pede sua opinião? Você tem que votar em um representante para o Conselho de Política de Juventude. Com quem você se aconselha para decidir o seu voto? Aqui a gente consegue mapear uma rede que vai medir essas relações de aconselhamento dentro de uma organização pública. Tá? Então, a gente está falando desses laços informais também. Tá? Para a gente caminhar para o final, gente, eu vou destacar alguns pontos que os estudos da análise de rede de política pública têm mostrado para a gente. Tá? No nível internacional, primeiro, no nível mais abrangente, esses estudos têm mostrado que redes múltiplas conectam atores e facilitam ou constrange a capacidade para afetar políticas públicas em uma comunidade. O que são redes múltiplas, gente? Até aqui eu falei para vocês rede como uma rede na qual os pontos só tem um tipo de relação entre eles, né? Seja amiga traída trocando pontos, né? Acabei de falar aqui de relações de aconselhamento entre pessoas de uma mesma organização, né? Para tomar decisão sobre um voto, ok? As redes múltiplas que a literatura tem destacado, elas representam atores do mesmo grupo, aí atores continuam, mas ela considera que esses atores estão ligados por diversas relações. Okay? Pensem em vocês aqui na sala para vocês verem, para vocês perceberem essa multiplicidade dos laços sociais. Vocês, gente, aqui, participam da mesma sala, então tem uma relação por participar dessa mesma sala, vocês se conhecem aqui, né? Mas alguns de vocês podem ter o telefone um do outro, né? Posso perguntar aqui, quem tem o telefone de quem? Posso falar assim, eu preciso falar com o Denilson. O Denilson não está aqui não, né? Mas eu preciso falar com o Denilson. Alguém tem um telefone do Denilson aí? Alguém pode levantar a mão e falar assim, eu tenho, mas nem todo mundo tem. Ah, não, professor, tem um grupo de WhatsApp, então só olhar de WhatsApp, tudo bem, tá. Às vezes você nem pensou nisso, mas alguém pode dizer, não, eu tenho aqui anotado, salvo na minha agenda. Posso não ter, salvo na minha agenda, né? Alguém pode, de vocês, por alguma razão, tem gente do mesmo polo aqui, né? Pode ter se encontrado para fazer alguma coisa no final de semana. Alguns de vocês podem ter ido, por alguma razão, na cidade de outro polo, e aí aproveitou a oportunidade para conversar
e conhecer pessoalmente um amigo que conhecia virtualmente, ok? Então, olha só, quando a gente pensa nessas relações, a gente percebe o quê? Que dois indivíduos, eles não têm apenas um laço. Vocês não têm apenas o laço de pertencer a essa sala. Vocês não têm apenas o laço de ter trocado mensagem telefônica, tá? Ao mesmo tempo, vocês pertencem à sala, ao mesmo tempo, para alguns, né? Alguns pares, pertencem à sala e ao mesmo tempo, aqui, pertence à sala e ao mesmo tempo tem o contato telefônico salvo. E para outros, além disso, tem o hábito de se encontrar para se divertir, tomar um café, ir ao cinema, conversar, falar mal dos professores, ou falar bem, né? Etc. E tal. Então, tá vendo? Os indivíduos, nós, indivíduos, estamos imersos em redes, mas redes múltiplas, porque são várias relações que nos ligam uns aos outros, ok? No caso das redes políticas públicas também há essa multiplicidade. Bom, o segundo ponto que essa literatura tem mostrado para a gente é o fato de que as organizações em posições centrais na rede são mais influentes em assuntos comunitários, mais capazes de mobilizar para a ação política e melhores em alcançar os resultados de preferência em disputas políticas. Ser central, resumindo, ser central em uma rede política pública é muito importante para que você consiga influenciar a política pública na direção do seu interesse. Então, é melhor ser amiga traída nas redes políticas públicas, viu, pessoal? É melhor ser amiga traída do que fazer parte de uma panelinha nas redes políticas públicas, porque você tem muito mais potencial para realizar aquilo que você defende. Terceiro ponto, organizações centrais em redes de comunicação, troca de informação e de apoio mútuo, troca de recursos, mostram maior reputação para influenciar na política pública. Tá? O que tem de diferente aqui? Aqui só é diferente que ela está que esse pesquisador especificamente, né, ele está analisando dois tipos de relação, troca de comunicação, rede de comunicação, troca de informação, troca de recursos, apoio mútuo. E aí ele vai ver, né, vai confirmar essa ideia de que a centralidade das redes é importante para influenciar a política pública. Quarto ponto, a comparação entre redes nacionais revela que os efeitos da estrutura podem ser diferentes. Isso aqui é um achado que complica um pouco a cabeça dos análises de redes, né? Porque a ideia de uma teoria de redes, vocês vão poder ver no documentário da BBC, é a seguinte, a gente pode falar da existência de uma teoria de rede, uma teoria geral das redes sociais, se a estrutura das redes tivesse o mesmo impacto independente de qual fosse a qualidade dessa rede, independente de qual fosse essa rede, entende? Então, por exemplo, quando a gente fala de um conceito, né, de força de laços, né, os laços fáticos são importantes para trazer informação nova. Então, isso deveria valer para a rede de pessoas, de organizações, etc. e tal. Tá? Se eu digo aqui que as redes densas, elas são melhores para produzir uma política pública que é interesse de todo mundo, ela deve valer para todas as redes políticas públicas. E o que esses achados estão mostrando é que, quando a gente compara redes de países diferentes, uma estrutura que pode produzir um resultado bom em um país, pode não produzir um resultado bom em outro. Então, basicamente está dizendo, existe algum outro elemento, além das relações, que influencia esse padrão. Aliás, existe um outro elemento, para além das relações, que influencia inclusive o funcionamento dessas redes enquanto mecanismo de produção de políticas públicas. Tá? Talvez aqui a gente pode pensar a cultura política que valoriza mais essa aproximação entre as pessoas, pode levar a uma produção de política pública positiva. Estou falando em termos de hipótese, tá, gente? Uma cultura política que valoriza mais o conflito, ela não vai condizer com redes densas, onde as pessoas têm mais um perfil colaborativo, e, portanto, pode levar ao fracasso da política pública. É isso que eles estão dizendo. Não tem como, a gente ainda não tem elementos, aliás, a gente tem elementos contrários à ideia de uma teoria geral das redes sociais para as políticas públicas, no que consiste a comparação de redes de diferentes nações. Tá? Existe algo diferente nas nações que levam a esse resultado diferente. Passando um pouquinho, gente, vou passar para terminar, já estou caminhando para o final, tá? Bom, os estudos ainda têm mostrado que comparações de redes nacionais mostram maior complexidade nas redes de meio ambiente e saúde, ou seja, rede de meio ambiente e saúde tem mais atores
né? Tem mais relações, são mais complexas do que outras políticas públicas. Redes de políticas públicas atuam como um importante constrangimento institucional, isso no ponto 6, né? Ele diz o seguinte, olha, os atores institucionais, eles não podem fazer tudo que querem, né? Lembrem lá, eu comentei aqui também da ideia do Odone da democracia delegativa, né? Democracia delegativa do Odone diz isso, uma vez eleito eu faço o que eu quiser, eu junto com meus associados governo o país do jeito que eu quero. O que a gente percebe é que não, a gente não pode fazer isso do jeito que a gente quer, tá? Porque os atores estão articulados e atentos, né? A essas escolhas que os governos fazem, e eles vão questionar, tá? E eles vão constrangir algumas decisões, tá? O caso que eu gosto de dar como exemplo foi o caso do Temer, quando ele assume a presidência da República, ele tenta lá trocar o chefe-geral da Polícia Civil, da Polícia Federal, né, na verdade, e ele não consegue fazer, ele não consegue colocar quem ele queria naquele cargo, tá? Porque esses atores articulados vão lá e vão constrangir aquela decisão, vão dar razões porque não ficaram de cima e acabou que o Temer teve que escolher outra pessoa. Então, é nesse sentido de controlar mesmo, mas controlar de uma forma menos formal, tá? Instituições moldam formas e dinâmicas das redes sociais, né? Por outro lado, algumas instituições têm esse poder, tá? De induzir a formação de alguns laços. A gente disse antes lá atrás, você já tinha falado sobre isso, né? Os laços podem surgir espontaneamente, mas alguns laços podem ser induzidos. No caso do Brasil, a gente tem alguns estudos que trabalham com essa categoria da rede, com essa abordagem da análise de rede, e aí o que elas têm mostrado? Em primeiro lugar, redes sociais podem melhorar a implementação de políticas públicas, tá? Então, a ideia de que as relações importam para a implementação de políticas públicas, tá? Relações sociais facilitam a implementação de políticas públicas. Relações sociais entre, né, os atores envolvidos com as políticas públicas, né? Saneamento básico, por exemplo, todos aqueles agentes envolvidos na política de saneamento, quanto mais relações, né, melhor, mais fácil vai ser implementar essa política pública. Isso é um estudo do Eduardo Marques, professor da USP, tá? Bom, o segundo ponto é a ideia de que, a constatação, aqui já não é ideia, né, resultado. Resultado de quê? De pesquisa. Redes bem estruturadas e densas podem facilitar a implementação de políticas públicas ou projetos sociais, tá? Então, aqui é a mesma ideia do achado do Marx, né? Porém, aqui ele especifica um pouquinho mais, ó, ele vai falar de uma forma da estrutura que pode, no Brasil, tá? Lembrando que esse achado pode não se replicar em outros países, como a gente viu anteriormente, que a comparação de estudos em redes nacionais tem mostrado que forma de rede tem impacto diferente. Mas no Brasil, né, Martins e Lota está argumentando, com base no achado dos seus estudos, que a implementação de rede de políticas públicas e projeto ela é facilitada por redes densas. Terceiro ponto, eu estou mexendo aqui, mas é aqui que eu tenho que mexer, né? Terceiro ponto, redes sociais nos revela a porosidade entre as fronteiras que separam o Estado da sociedade. Isso é um estudo do Eduardo Marques, inclusive acho que era da questão do saneamento, que ele vai mostrar o seguinte, olha, a gente tende a pensar, quando a gente pensa na relação Estado e sociedade, dois blocos separados, tá? De um lado, sociedade do outro, separado por uma fronteira muito clara. Que os estudos do Eduardo Marques mostrou, gente, que os atores que estão presentes, seja na sociedade civil, seja no Estado, eles transitam de um lado para outro. Ora você é representante do Estado, ora você é representante da sociedade civil, né? Então, um ator que está na sociedade civil, por exemplo, adentra o Estado quando ele é convidado a ocupar um determinado cargo público. Ou mesmo, né, a gente como burocrata, trabalhando dentro do Estado, a gente pode ter um pé na sociedade civil, pertencendo a algumas organizações civis, né, fazendo um ativismo que não está no nosso horário extra, né, mas que cria um vínculo que torna essa fronteira porosa, ela não é fechada, tá? Um lado entra no outro. Olha, a relação Estado-sociedade era assim, ó. Era essa rede articulada, ela não é assim. Como os estudos dos anos 80 sobre sociedade civil no Brasil, tendeu a mostrar, né, aquela coisa antagônica, o Estado
opressor, o Estado que vai contra o direito da minoria, e a sociedade civil, aquela virtude, aquele protetor da democracia, etc. e tal. Tá? Os estudos de redes de política pública mostram que não, essas coisas são assim. Você tem tanto atores autoritários dentro do Estado, quanto tem na sociedade civil. Você tem tanto atores progressistas dentro do Estado, como tem na sociedade civil. As coisas são mais complexas. Esse é um outro ponto que eu vou mostrar em seguida para vocês, que vai dizer dessas hierarquias, tá? Aqui, ó, redes sociais nos mostra que o mundo da sociedade civil é marcado por hierarquia. Aqui tem um estudo, eu adoro o título desse artigo, que é um estudo chamado Os Bastidores da Sociedade Civil, do professor Lavalle, né? Adrian Lavalle, lá em São Paulo também, no qual ele vai lá e vai mapear as redes sociais, as relações sociais das organizações da sociedade civil na cidade de São Paulo. E o que ele descobre ali? Ele descobre que, primeiro achado é que aquelas organizações da sociedade civil na cidade de São Paulo, todas elas têm, de alguma forma, relação direta ou indireta umas com as outras. Então, aquele conjunto de organizações, elas formam uma rede conectada, não tem ninguém isolado. Esse é o primeiro achado que eu acho extremamente relevante. O segundo é o fato de que algumas organizações da sociedade civil, elas são mais centrais do que as outras. Elas têm mais poder. Então, lembrando da coisa da metáfora? A metáfora diz que não, que todas as organizações agindo em rede, todos têm o mesmo poder. Mas a análise de rede mostra que as redes sociais é marcada por hierarquia, com algumas organizações mais centrais que as outras. Nesse estudo, depois ele tipifica essas organizações, e uma das coisas que ele vai mostrar aqui é que as ONGs profissionais, por exemplo, são um tipo de organização que está no centro da rede, que tem muitas relações. Enquanto que associações de moradores, como outro tipo de organização da sociedade civil, são organizações que estão mais na periferia das redes, né? Não são organizações tão central, assim, o que nos leva a crer que um certo grau de profissionalização da sociedade civil, ela contribui para que essas organizações se tornem centrais, ok? Um quinto ponto nas políticas das redes brasileiras, gente, tem a ver com isso aqui, ó. No nível local, agentes estatais conectam arenas deliberativas, tá? Esse é o resultado de uma pesquisa minha do professor Eduardo, né? Em 2016, quando a gente estudou os conselhos de políticas públicas em Belo Horizonte. Aliás, a gente estudou o que a gente chama de subsistema deliberativo dos conselhos de políticas públicas de Belo Horizonte. Quer dizer o quê? É o interesse da gente ver como é que essas arenas deliberativas se conectavam umas às outras pelo compartilhamento de atores. Então, a gente estava analisando quais conselhos tinham os mesmos conselheiros que outros conselhos. E a gente descobriu que esse agente representante do poder público era, nesse caso de Belo Horizonte, era o que atuava, até de uma forma especializada, na função de conselheiro. E aí esse agente, ele estava ao mesmo tempo no Conselho de Juventude, como no Conselho de Idosos, como no Conselho de Educação, por exemplo, né? Estou citando aqui aleatoriamente. Mas a gente vai descobrindo como é que esse agente ali, existe essa figura do conselheiro que vai tecendo essas redes, esses conselhos, mas que no caso de Belo Horizonte, essa função era executada principalmente pelo conselheiro da representante do Estado. Depois, alguns orientando nossos reproduziu a pesquisa em contextos de cidades menores, e aí eles descobriram o seguinte, gente, existe um outro tipo de conector, que não é o agente estatal, mas é o agente, o conselheiro representante do poder público, mas é o conselheiro que representa, em alguns momentos, a sociedade civil e, em alguns momentos, o Estado. O que esses orientandos nossos descobriram? Que existe um tipo de conselheiro híbrido, que é especializado na função, né, de atuar nessas arenas, mas que está ali circulando. Olha só, gente, quando ele descobre isso, há um outro achado que está relacionado à ideia de porosidade da fronteira entre Estado e sociedade. Ora, alguns indivíduos estão dentro e outros estão fora do Estado. Essas compreensões, gente, esses achados têm a ver com o fato de ter usado a perspectiva da análise de rede, tá? Se não tivesse usado, a gente não teria feito dessa forma, tá? Por fim, falta 2 slides aqui, gente, vou passar rapidamente com vocês. Mas, no geral, tá? A gente vai destacar aqui 3 achados da literatura quantitativa, em termos de quantitativo, não tanto qualitativo. A evidência a evidência expressiva de que redes de políticas públicas em todos os países e setores são constituídos por muitos atores, tá? Isso aqui, então, no geral, isso aqui seria um elemento que a gente poderia dizer, isso é uma característica de uma teoria geral das redes de políticas públicas. Ok? Então,
Então, rede de políticas públicas, geralmente, há uma tendência, né, de que elas mobilizem muitos atores, muitos stakeholders, se vocês preferirem, né? Bom, o segundo elemento geral, que a gente poderia generalizar para uma teoria geral da análise de rede, é o seguinte, né? No que se refere aos status institucionais dos atores, a participação dos atores privados oscila consideravelmente. O percentual de atores econômicos fica, por exemplo, os atores econômicos, fica entre 4% e 64%, em média 35%. Tá? O que está dizendo? Que tem redes de políticas públicas que tem a participação elevada de atores da esfera privada e redes que têm uma participação menor. Tá? E aí a gente pode ver, por exemplo, se uma política pública de patrimônio, por exemplo, vai chamar mais atenção de atores que têm mais interesses, né, nessas questões patrimoniais, né? Então as empresas se interessam mais por esse ponto, né, uma questão de uma rede de energia, de produção de energia, então vai chamar mais atenção dessas organizações, ok? Enquanto que outros tipos de políticas, né, por exemplo, a política de assistência social vai chamar a atenção de outros tipos de organizações, tá? Então, isso é um elemento característico dessas redes, tá? É isso que eu estou mostrando para vocês, que fique claro, viu, gente? São três grandes achados no sentido de que isso é de se esperar em qualquer rede de políticas públicas, é de esperar que tenha muitos atores, é de esperar que, quando a gente compara as redes de políticas públicas, atores privados variem bastante a quantidade de atores privados. E o terceiro ponto, em muitos países, além das associações, muitas grandes empresas também participam fortemente do processo de formulação de políticas públicas. Tá? Então, não só as organizações que a gente vai dizer assim, estritamente da sociedade civil, mas também atores do mercado que estão presentes nas redes de políticas públicas, ok? A gente publicou agora um artigo recente na revista Opinião Pública, no qual a gente analisa as audiências públicas no STF, tá? E aí a gente divide lá, e no momento da análise a gente separa qual é o papel da sociedade civil na articulação dos temas discutidos nessas audiências públicas, qual é o papel do Estado, qual é o papel do mercado, tá? Então, o que a gente descobriu lá, por exemplo, foi o fato de que, né, a rede articulada pelas organizações civis, ela mobiliza determinados temas, enquanto que as redes mobilizadas pelo mercado, o mercado vai conectar menos aí nesse caso, mas o mercado está interessado ali em alguns temas específicos que têm impacto no mercado, né? Como, por exemplo, a questão do amianto, a questão do colégio florestal também entra para as duas discussões, né? Que eu vou me lembrar aqui das outras, ok? Mas aqui é o fato de que não pensem só em sociedade civil interessada em produzir políticas públicas, tá? Pensem também nas grandes empresas, o que é extremamente legítimo, né? Que elas fazem parte da nossa sociedade, tá? Ufa, né, gente? Tô falando, cuidado hoje, mas, enfim, a abordagem de políticas públicas vai resumir, tá? Mostrar pra gente. Ela vai ressaltar os contextos de condução policêntrica ou compartilhada. Quer dizer, políticas públicas são produto da articulação de diferentes interesses. Como se dá essa articulação? Por meio das interações sociais, ok? A abordagem vai destacar a cooperação entre atores vistos como responsáveis por um produto final. Tá? A ideia de que a política pública ela deve ser resultado dessa colaboração. Mesmo quando ela envolve conflito, o conflito deve ser superado de alguma forma para que se atinja essa cooperação. Ok, gente? Então, essa forma de conflito, por exemplo, a gente vai idear, né? Uma rede que, para uma política pública que exige muito conflito, a gente vai precisar que nessa rede exista atores com poder de intermediação. Ok? Então, sobre esse ponto, a visão da produção de políticas públicas deixa de ser concebida como resultado da ação exclusiva de uma hierarquia governamental e administrativa integrada e passa a ser vista como influenciada por redes de organizações públicas e privadas. Tá? Então, aqui é tirar um pouquinho o foco de que o Estado e a administração pública é o grande responsável pelas políticas públicas e reconhecer as limitações do governo, né, e da administração para formulação, implementação,
acompanhamento, avaliação. Quem é a abordagem de rede, ela está mostrando isso. Olha, a gente vai ganhar muito mais se a gente pensar nesses diferentes atores articulados, tá? A abordagem, ela vai mostrar para a gente, tá? Que redes políticas públicas são atuantes em diferentes níveis de governo, tá? Então, a gente pode pensar isso independente do nível, né? A gente vai ter redes de políticas municipais, governamentais, federais. Ela vai pontuar a cooperação entre governo e organizações civis, que a gente já falou amplamente, né? Só recapitulando, e reconhecer a cooperação entre os diferentes níveis de governo. Aqui surge um tema que eu acabei falando ao longo da aula, gente, mas é o tema do associativismo governamental. Então, você já tem se deparado com isso. Quem é do sul de Minas, né? Alterosa, a cidade do sul de Minas aqui, né? Vai saber, talvez tenha conhecimento da Lago, né? O que é a Lago? É uma associação de municípios no entorno do Lago de Furnas. Então, ali há um esforço cooperativo entre as prefeituras que vão discutir ali a gestão desse Lago de Furnas e vão tentar influenciar na gestão desse Lago de Furnas. Por quê? Olha, porque o Lago de Furnas é um importante recurso ali do sul de Minas e que, se gestado de uma forma, de uma determinada forma, né, a forma que esse município querem, por exemplo, ele vai gerar, vai produzir, vai ter impacto na economia desses municípios, né? Seja na produção na produção mesmo, né? De água para produção de alimentos, produção, por exemplo, de peixe, né? Se alguém esse é o termo, e o próprio turismo também, né? Tem cidades ali no sul de Minas que tem parte do sul de Minas ali, tem parte da cidade que é uma orla do sul de Minas, né? Não sei se conhecem Boa Esperança. Boa Esperança é uma cidade ali que tem uma ótima orla, assim, quando a gente chega perto do sul de Minas. A outra, acho que é Campo do Meio, que tinha uma boa orla, construíram um bom equipamento público, mas a água baixou e então ficou quase que um brejo em volta desse lugar, tá? Sem contar as diferentes pousadas que tem ali em volta do Lago de Furnas, né? Que precisaria de uma gestão que também se atentasse não só para a produção de energia, mas também utilizasse esse recurso de uma forma mais ampla, tá? Por final, eu deixei aqui para vocês, vou disponibilizar o slide, né? E a bibliografia que eu utilizei aqui, principalmente, para essa questão da análise de rede, foi o que eu produzi para vocês, ok, gente? Então, fica aí, reforço o convite para ficarem atentos para os cursos que serão ofertados nessa mostra, na FOP, discussão em dezembro, né? Mostra Encontro de Saberes, tá? E aí eu vou estar oferecendo um curso sobre como fazer essas análises operacionalmente, na verdade, tá? Como é que são esses software. E a gente fazer alguns exemplos, inclusive com essa rede dinâmica traída, que vai ser a proposta de trabalho, tá? Que o Thiago me falou, Associação dos Municípios de Lago de Furnas, né? E a gente vai ver várias outras associações, gente, nesse nível do associativismo municipal, né? Um tema aí que é relevante, que a gente tem também uma discussão ampla feita pelo Abrúcio, focando pelo viés do federalismo, tá? Discutindo o federalismo brasileiro, que é uma coisa extremamente interessante, né? O federalismo, em algum momento, ele implica a briga por recursos. Esses municípios estão brigando por recursos, né? Talvez a forma mais imediata de perceber isso é quais desses municípios mais conseguem atrair emendas parlamentares, né? Que aí é um pouco mais fluido, né? Mas, de repente, eles se associam para disputar coletivamente um recurso, entende? Então, esse é um fenômeno bastante interessante, assim, e que merece uma análise do ponto de vista de rede. Eu não conheço nenhum estudo que tenha estudado esse tipo de associativismo com base na ferramenta de análise de rede, ok? Só vou parar a gravação, e agora eu fico à disposição para questões.